Bom dia, pessoal. Sexta-feira, 11 horas da manhã, nossa agenda semanal com inovação, Friday Eleven. Hoje é o nosso podcast. A gente tem um convidado internacional aqui, nascido em Chicago, morou em Boston muitos anos, né, Alan? E hoje está morando aqui no Brasil. Sim. Segundo ele, a gente mora na Disneylândia para negócios. A Disney não está nos Estados Unidos, está aqui no Brasil, não é isso? Exatamente. O Disney de oportunidade. De oportunidade. A gente vai falar sobre isso no podcast de hoje. Então, Alan Freeman, aqui, ele é um co-founder da Moa Venture Partners. Ele está com um processo aqui junto com a gente na Embix de aproximação. A gente tem visto bastante oportunidade conjunta. Hoje parceiro ele nos visitou. Nosso, né? Eu e o Dalton temos o prazer de recebê-lo aqui. E vai ter bastante, fica ouvindo aí todo o nosso podcast, que hoje vai ter muita história boa para contar. Esdras, pode rodar a vinheta aí pra gente. É isso aí. Maravilha, estamos voltando aqui já. Alan, prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio aí da Embix, nesse episódio, o 25º episódio nosso da Friday. Muito obrigado, amigos. Eu estou super feliz de acompanhar vocês aqui hoje de manhã e você me dá uma alerta se meu português começar enrolando terrível, você me avisa, tá? Eu vou tentar de novo. Até é bom frisar, nós vamos fazer em português, né? Exatamente. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não sabia duas ou três palavras só em português. Quanto tempo foi para se sentir confortável com a língua, Alan? Não chegou ainda. Mentira. Quase 20 anos e ainda não estou confortável. Não, mas eu cheguei aqui com... Eu lembro que eu fui no MBA em Babson com diversos brasileiros e quando eu avisei eles que eu estava vindo para o Brasil, eles me ensinou uma palavra só, que foi socorro. Boa palavra. Então, antes de saindo do avião, primeira vez em São Paulo, eu lembrei socorro e obrigado. E, além disso, eu tive um dicionário de inglês e português. Imagina a época em que não tive Google Tradutor. Eu estava lá no táxi tentando achar as palavras com o dicionário inglês-português. Porque a nossa língua é uma língua que não tem muita lógica, eu costumo dizer isso, né? Eu tinha um professor meu de português que dizia assim, como é que você vai entender uma língua em que pois sim quer dizer não e pois não quer dizer sim? Exatamente. Né? Então, assim, o americano chega aqui ele fica maluco, né? Até hoje eu preciso pensar 2, 3 vezes sobre o que... Realmente é isso que... Mas o língua português é difícil de aprender porque é muito poderoso. Porque tem diversos conjunções. Alternativas de construção. De frases. Então, é difícil de aprender. Por quê? Porque é muito poderoso a linguagem. Cada região ainda fala de um jeito. Hoje está em Santa Catarina, em Florianópolis. É uma linguagem diferente aqui no Paraná. Exato. Lá usa muito tu. Então, Tem mais isso ainda. Eu morei na Bahia. E eu nunca tomei uma aula de português. Então, eu aprendi português da rua. Então, a primeira rua em que eu aprendi foi Bahia. Então, eu aprendi o sotaque, não sotaque, mas os gírias, né? Real life. Real life. Mas meu português foi português baiano. E daí eu mudei para Santa Catarina, eu precisava aprender de novo, porque tem grandes diferenças nas gírias e o uso da linguagem. Alan, quando a gente se conheceu, e não faz muito tempo, né, e você usou uma expressão esses dias para nós, que houve uma química natural. Claro que a gente trabalha no mesmo campo, né, que é o Venture Capital, mas não só isso, né, as tuas
os teus valores, as tuas concepções de negócio bateram com as nossas, né? Mas uma coisa me chamou a atenção no dia que a gente conversou, que foi a tua história em relação ao Picasa, né? Então, em Boston, né? Você participou da construção do Picasa, que todo mundo que está nos ouvindo conhece. Eu queria que você contasse para nós essa história que é muito legal. Então, foi parte do equipe que criou o escritório do Idea Lab em Boston. Idea Lab acredito que foi o primeiro aceleradora nos Estados Unidos. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. E também, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros de captar um fundo de $1 bilhão. E a tese do Idea Lab, ainda hoje, é de investir nas suas próprias ideias. É o conceito do Venture Builder, né? De Exatamente. construir e investir no negócio. Exatamente, mas na época não tinha esse nome Venture Builder. Uhum. O Idea Lab foi uma ideia louca, né? Ou nuts. Então nós pensamos sobre o futuro. Até nosso foco exclusivo dentro do escritório foi o que vai acontecer no futuro. E nós entendemos que a internet iria abrir muita oportunidade para compartilhar experiências pessoais. E isso foi na época em que o Facebook estava só... Eu estava em Boston quando o Facebook estava começando lá em Harvard, sabe? Uhum. Então... O Picasa, isso foi em que ano, mais ou menos? Foi 2002, 2003. Então, nós percebemos que a internet iria criar muita oportunidade de compartilhar suas experiências pessoais e qual veículo ou qual mídia de compartilhar é melhor do que foto. Que hoje é muito aceito por todos, mas que na época foi uma loucura. Não. Nuts. Na época foi loucura. Ninguém imaginava. Por que você quer... Já tinha as câmeras digitais nessa época? Não lembro. Era muito... Sabe a dificuldade de tirar foto com aquelas câmeras digital, mas ainda foi câmera mesmo. Uhum. Eu tinha uma câmera, Alan e Cassiano, que era uma Sony, o modelo, eu lembro até hoje, Mavica. Foi isso, Colocavam um disquete dentro. 1999, 98. Eu lembro que eu comprei, você botava um disquete, dava foto, mas dava poucas... Então, coisa louca, né? Então, 18 fotos. 18 fotos. Exatamente. Não, foi isso. Mas digital. Para carregar um vídeo, né, ou um filme, foto na internet, foi uma ginástica. De tirar foto com a carta, depois tirar a carta, colocar no computador. Ou se não foi computador, foi um adaptador, sabe? Uhum. Então, falando sobre early adopters ou inovadores, as pessoas que usou esse aplicativo no início foi inovadores mesmo. Mas Google teve a mesma visão do futuro, em que isso foi muito antes do YouTube, muito antes do YouTube. O YouTube estava começando, mas o vídeo foi muito difícil, muito mais difícil do que foto, devido ao tamanho, etc. Mas, enfim, o Google teve e até hoje tem a mesma visão. Então... E era uma época que grandes players começavam a ter problema, como, por exemplo, a Kodak. Exatamente. O Kodak e Polaroid estavam em Boston também. Então, na mesma época em que estávamos uberizando esse mercado de fotos, o vítima foi Kodak, Polaroid. Então, isso foi na época em que a Kodak estava
no corredor de morte. Realmente estava respirando as últimas vezes. E conseguimos atrair, recrutar um executivo de Kodak para entrar no Idea Lab como um dos primeiros executores do plano de negócio. Quando o Google comprou de vocês o Picasa, quantas pessoas tinha no time do Picasa? Menos que 10. Menos que 10. Aconteceu relativamente rápido. Isso foi em uma época em que... Sabe que a condição macroeconômica nessa época foi muito parecido com hoje, né? Porque foi depois a bolha. Uhum. Então, muitas pessoas acreditam que estamos sofrendo com uma bolha hoje e já estamos começando na caída, que eu concordo. Estamos em um período, eu não sei se é a bolha, mas sem dúvida uma correção. De correção. É um reajuste. Uhum. E a mesma coisa estava acontecendo nessa época, logo depois a bolha. Então, foi uma oportunidade para a Google adquirir empresas com valuations razoáveis, porque o mercado estava esfriando bastante. Uhum. Então, foi mais fácil para a Google adquirir do que desenvolver. Que foi, sabe que essa história, não foi a primeira vez na minha vida que eu vivi essa história. Em fato, estamos vivendo essa história aqui no Brasil, com Open Innovation, e as corporações estão começando a entender que, às vezes, é mais eficiente, até menos risco, até mais barato de adquirir, ao invés de tentar fazer dentro de casa. Com certeza. Então, isso aconteceu. Google fez, além de Google, um monte de outros, mas também antes do Idea Lab em Boston, eu trabalhava no grupo de Venture Capital no Lycos. Provavelmente ninguém lembra Lycos porque era um dos maiores, se não a maior search engine antes de Yahoo e antes de Google. E foi a mesma história. O mercado estava crescendo quase verticalmente. O grupo interno de desenvolvimento de produtos não conseguiu acompanhar o crescimento do mercado. Então, qual é a solução? Vamos no mercado e investir em outros empreendedores para acelerar nosso próprio crescimento. E daí, o startup chega num certo nível de maturidade e adquirimos. Eu falava para o Cassiano esses dias, a gente conversava sobre esse termo, né? Corporate Venture Capital. É um termo de quase 100 anos. Eu tenho uma história que... Assim, a gente não sabe se exatamente é um marco histórico ou não, ou é um folclore, né? Mas a Dupont, né, investiu numa porção pequena, numa fração, de uma startup na época que se chamava General Motors. Uhum. Né? Então, assim, ir para fora, né? Sair do contorno e buscar empreendedores que estão fazendo produtos que têm sinergia com o seu, né? Que permitem melhorar o seu próprio produto e criar produtos complementares, é uma estratégia que parece tão óbvia, né? Mas tão pouco praticada, até imatura, sobretudo no Brasil, né? Sim. Na América Latina, o dado que foi visto no report, 3% do CVC, do Corporate Venture Capital, está na América Latina do mundo. 3%. Sabia disso? 3%. Você sabia que a China, ela se equiparou a ações aos Estados Unidos em termos de Corporate Venture Capital? A China, a Europa, né? Eu acredito nisso. Sabe que o ecossistema no Brasil está evoluindo muito rápido. E na medida em que o ecossistema cresce, também os iniciativos de Corporate Venture Capital vai crescendo também. Eu acredito que o Brasil tem alguns outros fatores
diferente do que Estados Unidos, Europa, etc. E muitas pessoas vão pensar nesse momento agora que eu vou começar criticando os políticos brasileiros, mas não vou. Porque o fator que eu estou pensando é sobre impostos de importação. Certo. Impostos de importação cria um muro no redor do Brasil. Então, deixa muito difícil para os multinacionais entrar no Brasil. Sim. E qual é o propósito? O propósito é de proteger as indústrias locais. Mas, ao outro lado dessa mesma moeda é que você reduz competição, concorrência. Então, quando você tem um ambiente de concorrência baixo, inovação não é necessária. Por que eu vou inovar? Fica confortável, né? Fica no quentinho. Muitas empresas brasileiras não estão sofrendo a concorrência que os mesmos, operando nas mesmas cadeias de valor nos Estados Unidos ou Europa ou Austrália sofrem. E o Brasil teve o problema do bloqueio externo que paralisou o país quanto tempo, né? Então, do meu ponto de vista, o Brasil nasceu para talvez a segunda, terceira vez em 1994. Mais ou menos assim, né? Então, o país tem o quê? 30 anos? 30 anos de idade? Essa nova versão do Brasil. Então, muito aconteceu em 30 anos. Muito. Então, imagina o que vai acontecer nos próximos 30. O Alan chegou para nós, o dia que a gente estava conversando, e falou assim, vocês acham que a Disney é aonde? Né? A Disney é aqui no Brasil, né? Por que é aqui no Brasil? Conta para nós. Então, sabe que vai seguir nesse mesmo sentido de concorrência. Porque nos mercados como os Estados Unidos, com muita concorrência, você precisa desenvolver tecnologia na cabeça da agulha, sabe? Alguma tecnologia bem avançada para ganhar um pouquinho de vantagem competitiva. Só um pouquinho. Então, e o risco é muito alto, porque você precisa investir muito dinheiro para desenvolver uma tecnologia e, sim, você pode executar as melhores práticas de desenvolvimento do produto, mas até você lançar aquele produto no mercado, você não sabe se você vai ganhar um retorno em cima daquele investimento imenso em tecnologia. Agora, vamos pensar sobre o Brasil. Os problemas no Brasil são mais operacional. Os problemas no Brasil são mais problemas de eficiência. Que você, estruturais. Aumentando a eficiência em cadeias de valor. Sim. Você não precisa investir em tecnologia que custa milhões. Você não precisa preocupar sobre a velocidade do elétron que está circulando na circuito do silicone. Não precisa do silício. Não, só precisa usar algumas ferramentas, algumas tecnologias que estão facilmente disponíveis, estruturar sua solução para aumentar a eficiência na cadeia. A inovação pode vir do modelo de negócio, né? É isso. Então, por isso o Brasil é um Disneyland de oportunidades. Porque os riscos aqui são, vamos dizer, os riscos são menos riscados. E tem um outro aspecto que, para mim, chama atenção, que é o próprio mercado, né? Eu gosto de citar sempre o exemplo dos bancos digitais, né? Quantos desbancarizados existem, né, em países como o nosso, se comparado com alguns outros países, Sim. E aí você tem um tamanho de mercado a explorar enorme, né? Exatamente. Então, mas isso é como tudo na vida, né? Cada história é uma moeda de dois lados. Ok, o Brasil tem uma população de desbancarizados maior do que
muitos outros países. É verdade. Mas o governo brasileiro inovou. O governo brasileiro inovou. Reconhecendo não somente a população de desbancarizados, mas reconhecendo a concentração do poder no mercado financeiro, no mercado de bancos. Então, reconhecendo a concentração do poder, o problema de desbancarizados e talvez alguns outros, o governo criou novas maneiras para empresas financeiras, ou seja, fintechs, Sim. entrar no mercado financeiro e criar concorrência para os bancos tradicionais e criar soluções para as pessoas que não têm interesse em pagando R$50 por mês só para ter uma conta aberta. Então, como tudo, né? O governo é uma moeda de dois lados. Pode reclamar, mas também eu acho que precisamos reconhecer quando o governo faz alguma coisa realmente inovador e produtivo. E a gente viu nos últimos anos aí com a pandemia as fintechs ganhando uma projeção em volume, em quantidade de deals bem significativo, né? Olha, sabe que o Nubank, por exemplo, tem mais transações na caixa eletrônica do que Itaú, Banco do Brasil. Incrível. Isso força o pessoal, os bancos maiores, a reestruturar o próprio modelo de negócio. Essa semana eu vi o Santander mudando o plano do atendimento de alto padrão deles. Eu não sei se chegaram a ver. Qualquer pessoa pode ter acesso ao melhor atendimento deles, desde que você pague o valor da mensalidade por mês. Então, assim, você não precisa mais ter uma determinada renda Sim. ou um patrimônio investido no banco para você ter acesso ao melhor atendimento. Você pode só pagar a mensalidade. Sim. Legal. É uma reestruturação do modelo de negócio que muito provavelmente seja desse ambiente aí. É a resposta de concorrência forçando eles a reagir. Então, está acontecendo que a concorrência no Brasil está esquentando. E, portanto, as corporações precisam começar pensando sobre inovação. Senão, o próximo Uber vai uberizar. Então, a economia está evoluindo, criando maior concorrência, forçando as empresas a pensar mais sobre o futuro. Ao invés de só apagando fogo, precisa pensar sobre o futuro. E o futuro é a base, a fundação do futuro é a inovação. Dá para construir isso junto, né? Construir o futuro pensando nisso, abrindo uma área de investimento específica dentro das corporações para que você pense nisso, não vê isso como um custo, vê como um investimento. Episódio passado, né, a gente falou sobre o motor 1 e motor 2, ter pessoas boas no motor 2 da empresa para pensar lá na frente e reorganizar o negócio para que ele mude, né, a trajetória dele se for preciso, para que ele se reinvente se for preciso e responder rápido às mudanças, né? Essa semana estava lendo um artigo exatamente disso que você está falando, e o cara dizia assim, todo mundo acha que investir em startups, trabalhar em inovação aberta é algo para vislumbrar oportunidades, né? Para desenhar o futuro, enxergar, né? Ele dizia assim, não é isso, não. Na verdade, é feito isso para sobrevivência, né? Eu preciso tratar isso, porque se eu não tratar isso é mais uma ameaça do que uma oportunidade. Exatamente. Né? Quem não fizer isso passa a ter problema, uma outra visão, né? E as empresas maiores estão reconhecendo essa necessidade de inovar. E o comprovante é a número crescente de programas de open inovação, etc. Então, isso é uma grande acelerante do ecossistema brasileiro. Eu lembro nas épocas, nos anos 90, no final dos anos 90, em Boston,
em que nós investimos em algumas empresas, startups, que pretendiam instalar seus aplicativos, eu não tive esse nome na época, mas instalar seus aplicativos no cell phone, no celular. Motorola, Nokia, etc. E foi quase impossível. O Motorola, Nokia criou barreiras. Sim. Criou barreiras para dificultar, para não permitir o startup instalar seu software no celular. Então, o que aconteceu? O Apple aconteceu. Apple reconheceu, vamos criar uma SDK, vamos criar o Apple Store e vamos convidar todos os empreendedores a instalar seus aplicativos na nossa plataforma. E o que eles criaram? O smartphone. E criaram Facebook, TikTok, Waze e quantos outros empresas bilionários em cima de o quê? Open Innovation. Porque Apple ensinou ao mercado que é melhor de convidar os startups dentro do seu mundo do que bloquear. Criar um ecossistema, né? E o que aconteceu com Motorola e Nokia? Ficaram atrasados, tiveram que correr atrás para se reposicionar. Nokia está ainda trabalhando com aquela cobra. Você sabe que a Snake. Snake 1, 2, Snake. Você sabe que a Apple, né, a história dela, ela começa vendendo computador, né? Sim. E hoje o percentual de faturamento que vem de computador é mínimo, né? O iPhone é o carro-chefe. O iPhone, mesmo um iTunes aí que cobra 30% para vender um produto digital, né? O AirPods tem um faturamento maior do que... Só ele, como produto, tem um faturamento maior que muitas empresas enormes do mundo, né? Enormes, sim. Como disse o cara do Blitzscaling, lá, o Reid Hoffman, fala que é do LinkedIn, né? Que o mundo, ele valoriza mais os bits do que os átomos, né? Sim. Ou então você falou essa expressão para nós, que assim, o cara que vende o hardware, na verdade, ele está vendendo um software por meio do hardware, né? O produto é o bit, novamente. Sim. Mas nós acreditamos que o hardware vai tomar um papel ainda mais importante nos próximos anos, porque o mundo conectado com 5G explicitamente está dizendo que vai ter mais dispositivos conectados. Sim. Então, o dispositivo é o quê? É hardware, seja carro, seja geladeira, seja sensor de temperatura, sensor de não sei o quê. É hardware. Ok, mas a empresa que está entregando o valor é uma empresa de software ou dados, que usa o hardware na sua propósito de valor, mas não é uma fabricante de hardware. Não é uma Jabil, ou Gertec, ou Pax, que fabrica hardware. Não, é uma empresa que usa um dispositivo de hardware no seu propósito de valor, e inevitavelmente essas empresas vão tomar mais espaço no ecossistema empreendedor. Minha primeira conta de e-mail foi em 1997. E naquela época eu usava KD, usava Alta Vista, Netscape. E a gente não tinha, assim, uma ideia, né? Se falava da rede, falava da web como, né, um potencial de conexão entre as pessoas. Era algo abstrato, né? E aí eu te pergunto, né? Você fala do 5G e a gente está nessa ansiedade, expectativa do 5G. Será que a gente consegue enxergar o que de tanto fantástico pode ser feito com a 5G? Será que nós estamos vivendo uma transformação? Porque, claro, tem lá o Web 1.0, 2.0, 3.0, esse é um conceito, é um flow ali, né? Mas a 5G como um transformador de ambientes, de perspectivas diferentes, como é que será que dá para acreditar
expectativa alta nisso? Ou como é que você enxerga isso? Eu acredito que podemos prever algumas grandes oportunidades no que 5G vai oferecer, mas que sempre vai ter o Airbnb, sempre vai ter aquela ideia que todo mundo achava ruim, improvável, que virou o mainstream. Então, é um pouco de dois. Você pode prever um pouquinho, mas também vai ter o zebra que chega e realmente mudar nosso mundo. Mas se você quebra sua exercício, se você quebra os predições em pequenos intervalos. E você não precisa prever o que vai acontecer em 10 anos. Prever o que vai acontecer ano que vem. Até porque nem dá para fazer em 10 anos. Não, ok, só você faz ano que vem. E depois você faz, ok, então, baseado nisso, eu acho que isso vai acontecer. E claro, cada vez cada iteração, você vai ter menos precisão, né? Mas pelo menos você tem um norte. Então, eu acredito que tem algumas oportunidades que nós podemos prever. Por exemplo, só precisa pensar sobre o que é novo do que 5G vai oferecer comparado com o que temos hoje. Só nós sabemos que 5G vai radicalmente diminuir a latência das mensagens. Então, você pode pensar, ok, então qual problema eu posso resolver com uma latência perto de zero? Você sabe que a banda é muito maior. Ok, isso é um pouco mais óbvio. Vamos assistir 3 filmes no Netflix na mesma hora. Alguém vai pagar para isso? Eu não sei, mas... E a terceira é que você tem milhões de conexões. Essa é realmente... Agora você começar pensando, meu Deus, hoje eu tenho um universo de conexões limitado. Sim. IPv4 esgotou. Sim. Então, criou o IPv6. Por quê? Porque todo mundo entendeu que limitação mesmo. Que 5G vai abrir o número de conexões, mas precisamos ter endereços, né? Sim. Precisamos ter como comunicar com... Então, você pode pensar, qual o problema que eu posso resolver hoje se eu posso conectar 1 milhão de dispositivos no meu aplicativo? E num alcance, né? Ter uma massa, uma quantidade significativa num alcance limitado, né? Exatamente. Então, e você tem quando você começar pensando sobre conectando, vamos continuar com 1 milhão. 1 milhão de sensores? E daí você pensa sobre os dados que você vai captar com 1 milhão de sensores? E o que você vai fazer com esse dado? Sabe? O Mark Anderson estava certo, né? The software is eating the world. Sem dúvida, sem dúvida. Vai criar oportunidades de... por exemplo, no fintech, o fintech, essa revolução que estamos vivendo hoje, é uma etapa, um passo. É a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. Imagina que você entra... Você conhece essas lojas Amazon Go? Conheço. Que não tem funcionários. Sim. Você entra... Visão computacional. Tem sensores na prateleira, em cima, tem um monte de sensores. Então, até eu entrei nessa loja, eu tentei enganar a loja. Não teve jeito. Alguma coisa de prateleira, coloquei na outra prateleira, coloquei na minha bolsa, tirou, colocou na outra bolsa, tirou, coloquei na outra prateleira. Não teve jeito. Não, ela sabia
tudo que eu tive na minha mão e eu saí da loja depois tentando fazer um monte de ginástica e dentro de alguns segundos a recibo chegou no meu celular. Você saiu da loja com isso, não? E foi correto. Mas imagina que essa loja, para ela entender o que você tem, o que você pegou, o número de sensores que essa loja precisa ter. Hoje, isso é um desafio tecnológico muito grande. Sim. Mas com 5G, ok. Então, imagina que seu aplicativo de Internet Banking é conectado com a loja e seu aplicativo do Internet Banking sabe que você está considerando a compra de barra de chocolate. Uhum. Mas também seu aplicativo de Internet Banking sabe que você estava pesquisando dietas e também você estava pesquisando, você estava na loja de... É um cross, né, entre o mundo físico, o mundo online. E você estava na loja de carros e você estava olhando esse novo carro. E o aplicativo sabe. E daí você está lá, olhando nessa barra de chocolate e nos seus óculos... O seu aplicativo de Internet Banking fala aqui, Alan, eu sei que você está procurando dieta, você está economizando para comprar novo carro, você acha que chocolate é a melhor compra nessa hora? E ainda ele te avisa... ele ainda te avisa alguns indicadores da tua saúde. Olha, sim. Teu índice glicêmico não tá na hora de você vai chegar pro Google e vai dizer assim, ok, Google, eu devo comer um hambúrguer hoje ou não? Google vai dizer, olha, hoje você já deu uma exagerada no final de semana. Não, mas isso... Mas é isso, né? Mas é isso. Então, imagina, eu estou um pouco preocupado sobre essas... 23andMe, sabe? Eu não sei. Você já experimentou? Não. Não? Eu acho que eu não vou deixar minha... Mas imagina que... Informação genética. Não, não sei se isso é tão boa, não. Mas imagina que você, em alguma forma, pode ter essa informação seguro. E daí, um aplicativo pode determinar a dieta perfeita para você. E daí você entra no Burger King e ele fala, não tem nada perfeito aqui para você. Que loucura, né? Então, você começar extrapolando, português funcionando bem. Tá certo. Sim. Então, você começar pensando... Você fala melhor português que nós, Alan. Fique tranquilo. Não sei. Mas você começar trabalhando com uma simples conclusão sobre o que vai acontecer daqui em 6 meses. E daí, 9 meses. E daí, 1 ano. Horizontes mais curtos. Você só vai empurrando o horizonte um pouco mais para frente e você começar reconhecendo padrões. Sabe aquela frase que moda sempre repete? Vai buscando padrões. Não é só moda. E isso, assim, hoje já é um desafio dos negócios, o que fazer com uma quantidade de dados que são gerados. Hoje, sem o 5G ainda, né? A gente já consegue gerar uma quantidade de informações e de dados bastante grande para tomar decisão, né? E eu fico pensando, né, com o 5G a gente vai ter muito mais dados. Então, esse é um grande desafio, na verdade, de você transformar esses dados em informação e conhecimento, sobretudo, relevante para tomar decisão estratégica. A gente vai ter um desafio bastante grande em relação a isso também, né? Junto com todo esse ecossistema do 5G, a gente vai acabar tendo esse desafio de tratamento de dados, né? Vai ter, imagina, você começar a validar o que tem relação, o que não tem relação, definir esses comportamentos, vai ter um avanço na área de algoritmos muito grande, na minha opinião. Muito. Alan, deixa eu te perguntar, eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma demonstração de 5G, acho que foi no intervalo de um jogo de futebol americano. Os caras fizeram Não era o Alan que estava jogando? Eu soube que ele jogava. Não, então, é isso que eu quero. Você jogou futebol americano 10 anos? Joguei. Quanto pouco? Eu joguei de 8 anos até 20 anos de idade. Profissional?
Cheguei Ou na quase faculdade. Na faculdade. E meu corpo desistiu. A faculdade, quem joga no meio universitário nos Estados Unidos está no meio quase profissional, não é? Quase. Mas o índice de violência cresce rápido. Então, o jogo é muito físico, né? Uhum. E eventualmente seu corpo não aguenta mais. E, então, Por quem você jogou lá? Qual time você jogava? eu joguei no meu colégio, de 8 anos de idade, comecei jogando com a equipe de cidade, Sim. que foi em New Jersey, né? New Jersey. E continuei. Sabe, agora você está estimulando algumas memórias. Eu lembro que os professores na escola sempre falam que jogando esporte ajuda você a desenvolver o espírito de teamwork, trabalho em equipe. Sim. E vocês sabem, quando você é jovem e um professor fala isso, você pensa, hã? Mas tudo é mais claro no retrovisor, né? Então, eu realizei que é verdade. Eu comecei jogando... na cidade onde eu cresci, tive até hoje tem uma tradição de esporte muito forte. Que é Chicago. Não, é New Jersey. Ah, New Jersey. Nasceu em New Jersey. Tá. O nome da cidade é Esparta. Então, já sabe. Dá para imaginar. Mas é uma cidade com uma tradição muito forte em esportes. Então, com 8 anos de idade, a equipe no colégio, na cidade, ganhou o campeonato estadual. De futebol? De futebol americano. Okay. Então, com 8 anos de idade, eu e a equipe criamos juntos o pacto, o trato, que quando chegamos no último ano de colégio, que vamos ganhar o campeonato estadual também. Olha só. Então, a cidade foi... Quando, em 8 anos de idade, a cidade tinha talvez 2.500 habitantes. E no último bem ano... Pequena. Bem pequena. Todo mundo conheceu todo mundo. E ganharam? Então, nós trabalhamos juntos, desde 8 anos de idade até 18 anos de idade, que é o último ano de colégio. O mesmo time. Quase 90% dos membros da equipe ficavam na cidade. Que legal. Até uma família saiu da cidade por causa do trabalho do pai. E o pai se demitiu da empresa só para voltar para o filho jogar conosco no último ano de colégio. E não tinha uns M&A de atleta? Assim, quase M&A de atleta. Mas a moral da história é que nós trabalhamos juntos por 10 anos e ganhamos. Ganhamos o estadual. Que legal. Então, ensinou esse espírito de trabalhar em equipe e a importância de todos carregando o seu peso e não somente carregando o seu peso, mas alinhamento. Ter um propósito comum, né? E enxergar lá na frente. Eu joguei... Performance também, né? Eu fui atleta também, joguei muitos anos. O esporte me abriu muitas oportunidades de conhecer pessoas, de conhecer lugares. Sim. Viajei para muitos lugares que eu não teria oportunidade. Sim. Eu ganhava uma bolsa atleta. Eu também fui bolsista. Já na época do colégio, isso fez... Prata da casa. Isso mesmo. Não era isso? Era da prefeitura, isso ganhava... Você gera independência, na verdade, uma pequena independência financeira que você começa a não precisar pedir dinheiro para pai e mãe, isso você vai já... E o esporte, putz, eu sou muito fã do esporte em si por conta disso, assim, trabalhar em equipe, saber perder. E saber lidar com isso, que tudo bem. Emocional, psicológico. Você vê o que errou e como que você pode melhorar para o próximo, a resiliência...
a empatia, né? De se colocar no lugar do outro, da tua equipe e ver quem que são as pessoas melhores para cada posição. Sim. Então dá para fazer um episódio, né, Dol, sobre isso, na verdade. Eu acredito que isso é uma das razões em que nós reconhecemos essa química entre nós. A pessoa que jogou em uma equipe tem uma postura... Só temos de diferente, que ele era handebol, eu vôlei, você é futebol. Aqui é mais porrada, aí é menos porrada. Né? Nós se machucamos mais. Alan Freeman, você é parente do Morgan Freeman ou não? Não, em alguma geração, sim. Qual geração, eu não sei. Muito legal. E Alan, por que você veio para o Brasil? O que motivou você a vir embora e ficar no Brasil, né, sobretudo? A resposta é muito simples, é oportunidade. Mas a pergunta óbvia deve ser oportunidade de o quê? Oportunidade de o quê? Então... Qual era a tua expectativa para ver o Brasil, exatamente, né? Porque a oportunidade para mim pode ser diferente da oportunidade para outra pessoa. Sim. Então, mas para mim... Na época em que eu estava na minha jornada acadêmica e profissional, nasceu em Boston, o ecossistema empreendedor estava começando a funcionar. As peças da quebra-cabeça aproximou e começou engrenando e funcionando. E então eu cresci ao lado dos fundos. Que hoje são legados. Então, mas mesmo no início, eles sempre tiveram um desempenho diferente. Esses legados sempre tiveram desempenho diferente. Os empreendedores entenderam que você precisa buscar investimento deles, porque eles vão realmente agregar valor para vocês. O empreendedor investindo em outro empreendedor. Exato. Então eu criei esse sonho, essa missão de minha vida de criar um fundo assim. De criar um casa, vamos dizer, porque fundo é bem limitador. Hoje em dia, venture capital é muito diferente do que era 30 anos atrás. Mas meu paixão, meu objetivo de vida era de criar esse legado. Criar esse investidor que todos os empreendedores gostariam de ter. Então, mas na época nos Estados Unidos em que eu senti competente de fazer, os legados já foram criados. Sabe, o mercado estava formado e, claro, desde então, alguns entraram e criaram seus próprios legados, mas quando eu descobri Brasil, eu reconheci uma oportunidade de criar aquele legado, porque o mercado tem tanto campo no mercado, tem tanto campo e o ecossistema está tão jovem. Eu estou vivendo essa peça para a segunda vez. Então, eu pretendo trazer toda essa aprendizagem e aplicar aqui para criar aquele legado. Então, a oportunidade para mim é de criar esse legado em um mercado emergente. Se você fosse quantificar em anos, em tempo, a maturidade do ecossistema brasileiro e do ecossistema americano, o que seria esse delta aí? Nós estamos falando de quantos anos? Porque você falou assim, eu estou vendo essa história pela segunda vez, porque essa história já passou lá, né? Quanto tempo você estima isso? Então, eu vou responder através da identificação de estacas. Tá. Então, você começa com estaca zero. Milestones ali, pontos. Começa com estaca zero. Ok. Tá. Então, nos Estados Unidos, no final da década de 90, apareceu, em inglês, um funding gap, que é uma lacuna com escassez de investidores. Certo.
E essa funding gap aconteceu no final dos anos 90, logo antes do boom do internet. Sim. E aconteceu depois, na época foi Friends, Family and Fools. Né? Os anjos estavam nem organizados na época. Certo. Então, depois os Friends, Family and Fools e a Série A, vamos dizer, tive uma escassez de investidores. Essa mesmo gap existe no Brasil hoje. Então... 30 anos a gente está falando. 30 anos. 30 anos. Então, mas não vai demorar 30 anos para... Claro. Porque o tempo está acelerado. E à medida em que o ecossistema cria mais empreendedores, essa funding gap vai embora. Porque algumas desses empreendedores vão virar investidores. E os investidores que atuam agrega mais valor para os investidores e os empreendedores nessa faixa são empreendedores. Sim. Então, o ecossistema precisa criar mais empreendedores que tomar a decisão de ajudar outros empreendedores através de investimentos. Tem um negócio que você falou que eu não esqueço, né? Que tem umas 1.000 INBICs nos Estados Unidos, mas que dessas 1.000... talvez umas 30 são formadas por empreendedores investindo em empreendedores. Isso. Foi um estudo feito pela Babson e Endeavor e alguns outros. Porque o early stage, essa faixa em que tem uma escassez de investidores, historicamente, ela gira o maior retorno de todas as classes de investimento. Risco alto, mas retorno... Então, mas vamos tirar algumas camadas de cebola e tentar entender o que realmente está acontecendo. Então, esse estudo destacou que nos Estados Unidos tem mais ou menos 1.000 fundos, imagina, 1.000 fundos. Quantos temos aqui no Brasil? Pois é. Mas mais ou menos 1.000 fundos atuando nessa early stage. E a maioria deles, o 970, o retorno anual deles estão bem apertado, perto de zero. Alguns menos de zero, alguns um pouco mais. Mas lá no rabo direito da curva... Outlier. Você tem 30 fundos que estão gerando retornos exagerados. Ou seja, 30 fundos estão criando o retorno para o classe que gera o maior retorno de todas as classes. Então, a pergunta óbvia é... O que esses caras estão fazendo? O que eles estão fazendo. E o que eles descobriram é que esses fundos são gerenciados pelos empreendedores que não são empreendedores apaixonados por ensinar ou ajudar outros empreendedores. Então, mas isso é meio óbvio, não é? Porque a pergunta do risco. Você falou, não, mas essa... Ok, mas andando de bicicleta é um risco para alguém de 2 anos de idade? Sim, vai cair e vai quebrar ossos, né? Mas é arriscado para você hoje? Não. Por quê? Porque você sabe como andar na bicicleta. Sim. Então, esses empreendedores já passou por essa vale da morte, já passou pelo esse período mais arriscado. Eu vou ajudar o cara a construir, porque eu já construí. Porque eu já construí, eu já sei onde vem os buracos, os grandes problemas. Então, eu estou apaixonado, e esses outros também, por ajudando os empreendedores a evitar esses problemas e acelerar o crescimento. Então, isso é a razão que essa faixa gera o maior risco, a maior retorno. A percepção é que o risco é maior. Mas para pessoas que sabem como atuar, o risco não é muito menos do que a percepção do risco. Você consegue gerenciar, já tem um monte de calos e... Sim, um monte de cicatrizes. Marcas de guerra.
Gente, olha, não parece, mas como de costume eu falo, faz 1 hora que nós estamos conversando Já? aqui. E os caras estão derrubando o servidor já aqui para acabar com a... Passa rápido. Passa rápido. Bom, sabe que isso significa que estamos curtindo. Né? Alan, eu quero dizer para você que desde o primeiro momento que a gente se conheceu lá e conversamos, foi um prazer enorme, né? Te conhecer tuas histórias. Eu tinha ansiedade por receber você aqui e deu certo, né? Agradecemos, eu e o Cassiano, pela tua disponibilidade de vir, né? Até Ponta Grossa. Foi sensacional, né? É um parceiro nosso de Venture Capital, né? E é uma alegria realmente enorme tê-lo aqui. Convite aberto para você voltar, viu, Alan? Nem sei como responder, além do muito obrigado. E mais importante, eu sinto que eu encontrei em vocês alguém do espírito meu, ou nosso, vamos dizer. Então, isso é uma experiência única, não é muito comum, mas também é uma química que gera resultados para todos, seja empreendedor, seja investidor, parceiro corporativo, e nós também. Então, eu estou super feliz de conhecer vocês e mais feliz ainda sobre o que o futuro vai trazer para nós. Muito bom. Muito obrigado, Alan, de estar com a gente nesse episódio. Foi um prazer recebê-lo aqui. A gente tira várias lições aprendidas, que semana que vem a gente vai postar uns shorts aí dos melhores momentos desse podcast, né? Então, a gente tem feito isso. Muito obrigado, muito obrigado. Falamos com o apaixonado Alan Freeman, que não é nem o Alan Greenspan, nem o Morgan Freeman, é o Alan Freeman, né? Um dos fundadores aí do Picasa, torcedor do Boston Celtics. Isso, e Patriots também. E o quê? E o Patriots também. Ah, Patriots também. Maravilha. Gente, obrigado a você mais uma vez pela audiência. Espero você daqui 1 semana. Foi um prazer mais uma vez ter a tua rica audiência. Valeu demais. Obrigado, gente. obrigado. Foi um prazer.